Olá pessoal, aproveitando esse lugar lindíssimo de Gaia, mãezinha terra, solo sagrado, que nos acolhe como escola divina, para que possamos aprender, para que possamos evoluir, resgatar, reparar e que possamos aí, quem sabe, vivermos a ascensão, né? Nem que seja no seu primeiro nível, nessa encarnação, nesse solo sagrado, nesse tempo auspicioso de transição planetária. Então, olha só, quem ainda não assistiu o meu vídeo de 50 anos, um manifesto de vida, precisa assistir para entender pelo menos um pedaço do projeto planetário que eu descrevi lá, para que você possa entender qual é a minha missão de alma, o que é que eu preciso fazer agora. Então, eu preciso alcançar de alguma forma em torno de 250 mil pessoas que competem ao meu trabalho, ao meu projeto planetário, tá ok? Existem outras pessoas ascensionando na Terra que daria um número muito maior do que essas 248.832 pessoas? Provavelmente, eu penso que sim. Mas eu não posso falar do que não cabe na minha missão, do que não é do meu propósito, do que não está no meu caminho, no meu planejamento, na minha programação. Então, qual é o projeto planetário que eu trouxe? Era realizá-lo e provar que pessoas comuns que comem arroz e feijão podem completar o seu processo de ascensão a nível de universo local aqui na Terra, certo? Muito bem, provamos tanto na teoria quanto nas experiências, nos estudos e na prática. E agora está na grade cristalina e então preciso tocar de alguma forma, alcançar de alguma maneira esse número de pessoas que têm um potencial para ascensionar agora. Potencial significa que podem concluir o processo de ascensão agora ou não. Porque esse é um planeta de livre-arbítrio. Se a pessoa tem o potencial para ascensionar, mas ela decidir que ela só vai curtir a vida e dane-se tudo mais, ótimo, ela não vai fechar a ascensão dela nessa encarnação. Tem algo errado nisso? Não, é uma escolha dela, certo? Então ela vai deixar aí para a próxima encarnação na Terra ou em outro planeta, né? Enfim, ela vai deixar para depois. Então cada um escolhe o quanto quer investir na sua transformação interior agora e o quanto quer deixar para depois, tá? Então assim, algumas dicas para que as pessoas possam ir raciocinando, né? Se estão nesse ponto da iluminação final e ascensão ou não. Primeiro, são necessárias muitas experiências, tanto na Terra como no universo local. Então a pessoa tem que ter formado aí em experiências um mínimo de 12 eus multidimensionais. Isso eu já expliquei em vários outros vídeos. Podem procurar no canal que vocês encontrarão explicações mais apropriadas, detalhadas a respeito dos eus multidimensionais. Então, ela já tem que ter vivido muitas experiências. Então, as almas que chegaram há pouco tempo na Terra não estão ascensionando agora, porque necessitam viver uma série de estudos, experiências em várias culturas, de várias formas possíveis de se estar na superfície terrana, enfrentando desafios dos mais diversos, para adquirir o quê? Sabedoria, certo? Ninguém vai ascensionar sem sabedoria. Crayon, ele diferencia bem o que é uma velha alma. Então ele diz que a velha alma, ela já viveu muito, não só na Terra como em muitos outros planetas e galáxias. Só que existem outros espíritos que também já viveram muito, tanto na Terra como em outras galáxias. Só que a velha alma, ela tem um detalhe que diferencia, que é a sabedoria. Porque ter vivido em muitos lugares, muitos planetas e galáxias ou na Terra, mas ter vivido praticando o mal, vivenciando a escuridão,
né? A destruição de tudo e de todos, a ganância, o poder, o status, né? A beleza, as ilusões da matéria, não dá para uma pessoa sabedoria. Então ela pode ter vivido muito em muitos lugares, mas ela não está ascensionando, porque ela não aproveitou adequadamente as experiências que foram trazidas para ela ao longo do caminho. Então, é necessário ter vivido bastante em vários lugares, ter no mínimo 12 eus multidimensionais, que são consciências de experiências diversas. Estar agora vivendo em honra a todos os seres da Terra, pessoas, animais, reino vegetal e reino mineral. É uma pessoa que automaticamente ela está já sendo vegetariana ou está já indo para o veganismo, porque é uma pessoa que já tomou consciência, se estava dormindo, do mal que causamos aos animais. Então ela já viu, ela já sentiu a compaixão necessária pelos maus tratos e pela violência que é causada aos animais, que também são fractais de grandes seres, às vezes de nós mesmos, em experiências naqueles corpos, para que possamos viver muitas experiências ao mesmo tempo, né? Então ela já tomou toda essa consciência e ela tem disciplina, iniciativa, ousadia, né? Determinação para dizer basta, para mim basta. Então ela pode, de repente, voltar um dia a comer alguma coisa que deriva-se dos animais e tal, mas ela vai mantendo o equilíbrio e a disciplina até que ela se torna realmente vegana. Não por modismo, não por cultura, não porque é bonito, mas é uma força interior que a move para essa decisão. Então isso é sabedoria, isso é nível de consciência mais elevado, né? É uma pessoa que está totalmente harmonizada com os 4 elementos, com a terra, com o fogo, com a água e com o ar. Abençoa e agradece a tudo, pisa na terra, deita na terra, tem uma conexão profunda com Gaia, Gaia conversa com ela, né? É uma pessoa que ama estudar, ama ler, é autodidata, vai atrás das suas pesquisas, vai atrás dos seus estudos, dos conteúdos que quer buscar, tanto de forma gratuita como paga, não se importa. A prioridade é estudar, a prioridade é investir na sua expansão cognitiva, porque ela já compreendeu que quanto mais ela estuda, mais descobre que é ignorante. E por isso é um caminho infinito de descobertas a cada dia, tanto quanto do despertar também, né? Coisas que nós achávamos que já sabíamos e que eram corretas, de repente você descobre que não é nada daquilo, que aquilo era uma enganação somente, né? E que daí você precisa remodelar tudo dentro de você para o que realmente é. Então, é uma pessoa que ela tem persistência, ela tem determinação, ela tem garra, né? Rosineide, mas pode ser uma pessoa que ainda está um pouco dormindo, né? E que ela ainda assim é carnívora e não está estudando muito e tal, e que tenha potencial para ascensionar nessa encarnação, até pode. Só que por experiência própria eu já vou dizer uma coisa aqui para vocês. Eu estou lidando e trabalhei no processo de ascensão de principalmente 14 pessoas, a nível terrano mesmo, face to face, e em torno de aproximadamente 50 pessoas, certeza, do código 777, que estão completando o seu processo de ascensão agora, mais uma porcentagem que tem o potencial para completar esse processo até o final do ano, ou vai depender de como elas estão caminhando interiormente, né?
talvez no ano que vem, enfim, mas nessa encarnação. E daí o que eu noto é o seguinte: quanto mais elevado o nível de consciência da pessoa, mais ela conclui o processo rápido e sustenta o processo. Porque mais difícil do que chegar é sustentar a iluminação interior. Mais difícil do que chegar na ascensão é sustentá-la. O que acontece com a pessoa que, por exemplo, não se tornou vegana ainda? A pessoa que não ama estudar, que não ama meditar, que não tem conexão com a Mãe Terra, ela não vai conseguir sustentar o seu plano de ascensão, o nível da ascensão. E rapidamente, por exemplo, se ela come produtos que vêm dos animais, leite, ovos, queijo, iogurtes, né? Ou o próprio cadáver do animal. É uma energia de sofrimento que entra no campo dela, atinge os chakras, os corpos, né? E os eus multidimensionais de alguma forma, porque tudo é energia. E daí o que acontece? Ela começa a desequilibrar de alguma forma. E daí aqueles eus multidimensionais que estavam negativados e que positivaram para que ela fechasse o processo de ascensão, positivaram quer dizer, aceitaram o retorno à fonte que tudo é, o retorno ao amor, né? Vamos dizer, a Deus, né? Então o que acontece? Eles estão oscilantes ainda. Se a pessoa acabou de mudar, ela ainda pode oscilar, ela pode recair. E aí o que acontece? Os eus multidimensionais que acabaram de aceitar a luz, o retorno à fonte, o retorno ao bem, que às vezes estavam praticando magia negra, né? Estudos de genética prejudicando pessoas, seres, animais, não só na Terra, mas em outros lugares, eles retomam a sombra muito rapidamente. Por conta de energias densas que entram através dos corpos e que vão atingindo, de certa forma, a energia global da pessoa. A pessoa que não gosta de estudar, então, vamos supor que ainda assim, né, ela já caminhou muito pela Terra e por outros planetas e ela está encerrando agora o processo de ascensão dela nesse primeiro nível. Muito bem, mas ela não gosta de estudar. Então, para ela ter fechado o processo de ascensão, ela fez o ancoramento neurológico, a nível neurológico mesmo, do corpo astral superior, que é o corpo criogênico. Só que daí, o que acontece? Como ela não estuda, ela não pesquisa, ela não investe em si mesma, ela não tem paciência para ler, para se aprofundar, para fazer pesquisas, então o sistema cognitivo dela fica parado. E daí o corpo astral superior, que poderia baixar informações, fazer downloads de informações que ela viveu em outros planetas e galáxias, não faz, porque não tem conexão com a rede cognitiva dela, com a rede neural dela. Não tem como trazer a informação. Se lá no campo astral tem uma coisa que se chama Lorox, como é que eu vou, por exemplo, acordar e trazer... Ai, nossa, eu estava num lugar, numa projeção ou num sonho, como você queira falar. E daí eu vi lá um negócio que chama Lorox e ele é assim, ele serve para tal e tal. Você não tem isso gravado aqui no seu cérebro. Você não estudou, você não pesquisou, você não chegou nessa informação ainda. Então o que acontece? Você vivencia lá no astral, mas você nunca vai lembrar. Você não vai trazer na tua meditação. Por quê? Porque não dá para trazer, o teu cérebro não tem como representar uma coisa que você nunca viu aqui na Terra, que nessa encarnação você nunca teve nenhum contato com aquela palavra, aquele texto, aquela cultura, aquela informação, aquela sabedoria. Então, se a pessoa não tem o hábito de estudar profundamente, sabe, de realizar pesquisas, buscas, né, por si mesmo, investindo bastante nisso, ela também prejudica a sustentação da sua iluminação interior e da sua ascensão. Então, é uma série de quesitos, né? Aquela pessoa que, por exemplo, não é grata, eu vejo muito isso nas coisas de internet. As pessoas que têm maior potencial para se iluminar agora, algumas talvez não para ascensionar agora, mas outras sim, são aquelas pessoas que curtem tudo em gratidão.
elas curtem mesmo por consciência, não aquelas que curtem e escrevem lá palavras bonitas só para agradar. Essas não, essas estão muito no falso ego ainda. Mas aquelas que, por exemplo, assim, elas vê lá um trabalho, por exemplo, um vídeo, ela vai lá e ela curte o vídeo. Mas dentro dela, ela não está curtindo por um ego, pela ideia de agradar. Ela está curtindo porque ela já tem consciência que aquela pessoa ali, ela estudou bastante para chegar naquele ponto e entregar aquela informação de forma gratuita. Ela largou o trabalho dela, o descanso, o lazer, a família, para estar ali gravando o vídeo para levar aquela informação de forma gratuita para ela e para tantos outros. Então ela curte porque ela reconhece o outro como ser divino. Ela curte porque ela reconhece o empenho e o trabalho do outro na sua missão, na sua energia, no seu propósito. Essas pessoas que têm esse nível de consciência, de visão automática, ninguém precisa dizer para ela curtir o vídeo, é automático. Ela já está nesse nível de consciência. Elas é que têm um grande potencial para ascensionar nessa encarnação. Esse nível de pessoa. Rosineide, mas existe um conjunto de ações e sentimentos e pensamentos e padrões de comportamento e de vivências e experiências para que a pessoa esteja nesse ponto, então, de ascensionar agora. Sim, mas a cada vídeo eu vou falando um pouco e se você vê, fala, puxa vida, eu não tenho essa consciência, mas eu posso começar a trabalhar nesse sentido agora, e mesmo que eu não feche a minha ascensão nessa encarnação, mas que eu me adiante aí no caminho em, sei lá, gente, 1% é lucro, 10, 20, já pensou? 50%? Porque você tomou consciência, você resolveu se transformar interiormente de uma forma muito disciplinada, persistente, determinada, e daí você dá um salto quântico gigante nessa sua encarnação. Coisa que nem os seus mentores, de repente, estavam contando que você atingiria. De repente você tem um insight e diz, opa, parou de brincar. Parou de viver as ilusões da matéria. Isso aqui é tudo holograma, isso aqui é tudo ilusão. Então tá bom, então deixa eu olhar para dentro de mim, deixa eu estudar, deixa eu me firmar no que realmente tem importância. E aí, às vezes, a pessoa consegue uma mudança tão grande, tanto para ela, quanto em colaboração a todo o planeta Terra, que ninguém nem esperava. Então, reflitam e olhem para dentro aí. Se você já está nesse ponto, ou se você quer chegar nesse ponto. Mãos à obra, né? Nunca é tarde para nada, porque o caminho é infinito. Namastê.